também temos meninos aqui no canal. Então vamos lá. Como vocês sabem, tem a colinha aqui. Então vamos lá. O tema de hoje é identidade. O que é identidade no dicionário? Identidade é aquilo que somos sempre, não importa a situação. Ok, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e o que a Bíblia diz que nós mulheres temos que ser. Nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho. E eu vou explicar pra vocês o porquê que nós usamos o termo rei, rainha e princesa aqui em casa bem enfáticos. Porque se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filha do Rei dos Reis. Então, logo, eu sou uma princesa se eu sou filha dele, se eu reconheço essa identidade em mim. E isso, por mais que pareça, não partiu de mim, partiu do meu marido. Quando as princesas se casam, elas não vivem mais no palácio, elas não vivem mais debaixo do reino do pai. Elas constroem o seu reino com príncipe, com duques com quem elas se casam. Elas mudam para um outro castelo. E nesse castelo que ela começa o reinado dela. Então, onde a família dela está sendo formada, é uma família nobre, é uma rainha, é um rei, é uma princesa, né? Naquele seu reino. Então, aqui na minha casa é o meu reino. É onde eu habito, onde eu cuido, onde eu ordeno como as coisas devem ser, como a rotina deve ser, como a criação da minha filha deve ser, como a comida deve ser. Então, é o meu reinado. Então, se é o meu reinado, eu sou uma rainha dessa casa. Se eu sou a rainha dessa casa, o meu marido é o rei dessa casa. Se o meu marido é o rei dessa casa, minha filha é a princesa dessa casa. Então, nós a tratamos e criamos para que ela tenha isso na identidade dela, de que ela é uma princesa, porque nós somos filhos do Rei dos Reis, do grande eu sou. Então, nessa casa, há reinado. Então, vamos lá. Se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz sobre a nossa identidade, como características que a nossa identidade tem que ter. Ok? Vamos lá, eu fiz tudo anotadinho aqui e marquei referências para que vocês entendem e peguem o fio da meada que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Como a Bíblia diz que devemos ser humildes como Maria, mãe de Jesus. Por quê? Ela não se vangloriou de meio de tantas mulheres, que tenho certeza que deviam ter muitas outras mulheres que eram virtuosas, que eram tementes a Deus e tudo mais, para serem mães de Jesus, com certeza tinha, mas ela não se vangloriou disso. Ela foi humilde como filha, como serva, sabendo que ela agradou o coração de Deus. Para ela foi o máximo. Então, eu vou abrir aqui para vocês em Mateus. Eu salvei na Bíblia para ficar mais fácil, mais rápido. Só que tem algumas coisas que eu não gosto. A minha Bíblia é da versão mais antiga e eu gosto do jeito que tá escrito na versão mais nova. Vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, vamos lá. Deus já falou. Sejam humildes como eu fui. Então, pega. Vamos lá para o próximo. Perseverança. Como Ana, que era estéril, queria ser mãe. E Deus deu a promessa de que ela seria mãe. Mas, tipo, não foi ano que veio. Então, ela teve que perseverar, ela teve que ter fé, ela teve que acreditar, ela teve que crer na promessa e ficar na promessa. Perseverar. Vamos lá. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e transbordarão a si mesmo como muitas dores. Então, se ela não tivesse crido, se ela não tivesse perseverado, se ela tivesse se corrompido, né?
Coragem. Como Maria Madalena. Essa é uma parte que pega muito em mim. Por que coragem como Maria Madalena? Porque ela superou o passado dela. Ela conheceu Jesus, nova criatura ela é. Eis que tudo se fez novo. E pra mim é um pouco difícil superar o que já se passou. Eu tenho dores ainda nessas questões que estão sendo tratadas em mim, que já deram uma melhorada, que foram muito tratadas durante a minha gravidez, que acho que é por isso que eu não gostei de ficar grávida. Porque foi muito pesado o tratamento que teve que ter em mim pra que eu fosse curada, pra que eu fosse mãe. E pra mim superar algumas coisas é um pouco pesado. Já superei, não superei tudo. Estou no processo de superação. Mas eu estou superando. Então essa parte pra mim, quando eu fui procurar exemplos de mulheres e tudo mais, versículo bíblico pra trazer, pra gente poder conversar sobre isso. Quando eu falei assim, coragem como Maria Madalena, daí eu falei assim, tá, coragem, ok, mas de superar o passado, esquecer. Tá, gente, perdoar não é esquecer. E não é esquecer de uma maneira que a gente não lembre mais. É esquecer de uma maneira que não traga mais dor, que não traga mais medo. Ok? Então, pra mim é um pouco difícil, mas eu tô aprendendo. E nós vamos aprender juntas. Vamos lá. Sabedoria como Miriam. Miriam ainda era uma criança quando aconteceu tudo aquilo no Egito, que o faraó mandou matarem as crianças, pra quem não sabe, é isso. E seu irmão era um dos bebês que seria morto, em teoria. E ela teve muita sabedoria em como sábias, como Miriam, nos momentos de aflição, nos momentos de crise, que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo para que aquilo seja superado e a gente venha com olhar de Deus para aquilo que nós estamos passando. Porque tudo é uma fase, tudo é um aprendizado na vida, para que a gente possa crescer como pessoas, para que a gente possa ter o caráter e a identidade que Deus quer para nossas vidas, para que essas coisas sejam... É o dia a dia, não é assim, ai, na igreja. É o dia a dia, nós cristãos temos que representar o reino no dia a dia, na nossa casa, entendeu? Na rua, não é só na igreja. A igreja é um detalhe, é uma parte. Tem todo um todo que a gente tem que estar. Vamos lá. Temor a Deus como Reabe. Reabe, eu acho que é assim que fala. Reabe era uma prostituta que vivia em Jericó e ela ajudou o povo de Deus a conquistar a cidade de Jericó. E por que temor a Deus? Ela sabia quem era Deus, ela sabia. E ela falou assim, eu vou ficar aqui sentada sabendo que o povo de Deus tem que conquistar essa cidade? Não. Eu sei quem ele é, então eu tenho temor ao poder dele sobre a vida de Reabe. Ela sabia quem era Deus, ela sabia quem era o povo de Israel. E ela falou assim, eu vou ficar aqui sentadinha esperando eles conquistarem a cidade? Eu vou ajudar, eu sei quem é o Deus deles e eu vou participar disso. Então, olha, eu não abri... eu não abri aqui sobre coragem, não abri sobre a sabedoria também e sobre o temor a Deus. Então, eu vou abrir tudo agora. Fiquei empolgada. Vamos, Salmos 27, 14. Cadê? Salmos 27, 14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Já foi tudo que eu falei, é que eu perdi o fio da meada na hora. Vamos lá. Sabedoria. Vamos ler. Ixi, sabedoria eu não marquei. Eu fiz
fiz todas umas anotações, toda bagunçada aqui. E depois eu falei, depois eu passo a limpo antes de gravar o vídeo, coloco tudo bonitinho pra explicar tudo, dar o exemplo das mulheres da Bíblia, textos bíblicos bonitinho. E marquei touca, perdão, vamos lá. Temor a Deus. Josué 2:11. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Ó Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu, aqui embaixo da terra. Então, Deus é Deus, nos céus e na terra. Favor do Ide, como a mulher samaritana. Por que como a mulher samaritana? Porque em João 4:9 conta a conversa dela, o encontro dela com Jesus. E depois que ela teve esse encontro, essa conversa com Jesus, que ela descobriu quem ele era e tudo mais, ela não ficou ali paradinha e guardou pra si tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu de Jesus. Ela correu e falou pra todo o seu povoado quem era Jesus, qual era a missão dele, por que ele tava aqui e nananã. Então é o id de você absorve, ok, você aprendeu, ok, bora lançar pro próximo, bora ensinar o próximo, bora expandir o reino. Mateus 28:19. Vamos ler lá. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Batizem esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não preciso falar mais nada, né? Vamos lá. Caráter. Eu sempre ouvi quando eu era pequena, eu não lembro na onde que eu ouvi, se foi numa pregação, se foi alguém falando, mas eu não lembro. Que era assim, ó, case-se com um homem que tem caráter. Porque se ele abandonar a Deus, ele ainda vai ser um homem bom. O que quer dizer o abandonar a Deus? De vez em quando a gente tem umas crisinhas de identidade e acha que tudo é culpa de Deus e não das consequências das coisas que a gente mesmo fez, que a gente mesmo plantou e que a gente tá colhendo, e daí a gente fica de mal de Deus. Mas a ideia é assim, se você ficar de mal de Deus, se você abandonar a Deus, se você virar as costas para Deus, você ainda vai ser uma pessoa boa. Então tenha caráter. Essa aqui. Como a mulher virtuosa. Provérbios 1, do 8 e 9. Eu deixei tudo salvo na minha Bíblia bonitinho, mas eu gosto do jeito que tá na nova versão. Por quê? Porque eu acho que fica mais claro, sabe? Quando você lê, não precisa ficar explicando. Na minha Bíblia tem muitas palavras difíceis, assim, sabe? De significado, de você pegar na hora o fio da meada. E como a gente não tá lendo o livro inteiro e citando as histórias inteiras, só pedacinhos, ia ficar meio difícil de entender, né? Meu filho, escute o que seu pai ensina. Preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram sua aparência. É que a tela tá trincada, gente, é ruim pra ler. Então, são essas as características que Deus colocou em nós. Sim, nós temos todas essas características que Deus colocou em nós quando Ele nos formou lá atrás, lá no Éden. E com o pecado original, se quebrou algumas coisinhas. Se quebraram. Beleza, foi quebrado. Partiu, vamos pro próximo passo. Acontecem algumas coisas na nossa vida que são, sim, lançadas sobre a nossa vida pelo o diabo, que sim é pra quebrar nossa identidade, pra gente não saber quem a gente é. Por que se a gente não sabe quem a gente é, quem Deus nos formou pra ser, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. A gente vai ser uma pessoa perdida. Você não sabe quem você é, então pra ele tá pleno. Porque você não vai alcançar as pessoas que você tem que alcançar. Porque tem pessoas que só nós
Tem pessoas que só eu, Lauren, vou alcançar. Aí tem pessoas que só a minha filha Noah vai alcançar. Por causa da história de vida, por algumas características que sim, são lançadas pelo diabo, mas Deus nos restaura e nos renova. Só que nós temos que saber disso, estar disposto a isso. Então vamos lá. Que coisinhas que acontecem no caminho. Vamos lá. A minha, que agora vocês vão saber por que eu raspei a cabeça com mais detalhes e tudo mais. Eu achava que a minha identidade era super afirmada de quem eu era. Mas a minha identidade era totalmente afirmada na minha mãe. Minha mãe era a minha identidade. Total. Tanto é que eu tenho que dar uma equilibrada nisso na Noah. Porque se você é criado assim, você tende a criar assim. Então, vamos lá. Minha mãe tinha um cabelo cacheado, aqueles cachos lisos. Só que a minha avó trabalhava muito e ela não sabia cuidar do cabelo da minha mãe. Então, a minha avó tinha um cabelo Joãozinho, porque ela achava prático, fácil. Ela era enfermeira, então, sabe, plantões dobrados, então ela tinha que ser prática. Então, ela não sabia cuidar do cabelo da minha mãe. Consequentemente, a minha mãe tinha o cabelo curto, Joãozinho, e minha mãe não gostava. Então, é que ela contava pra mim que ela brincava com as irmãs dela, que ela colocava uma calça na cabeça porque ela queria ter cabelos compridos. Quando a minha mãe começou a trabalhar e a cuidar de si, ela começou a deixar o cabelo dela comprido. Só que antigamente não tinha assim essa progressiva maravilhosa, né? Que Deus mandou pra salvar nossas vidas. E os tratamentos também eram bem mais caros e tudo mais. E no salão não era tão mais fácil que nem é agora, na época da minha mãe. Da adolescência e juventude da minha mãe. Então, ela tentava lá uns negócios lá. E ainda não era, assim, do agrado dela. Ok. Minha mãe virou mãe. Além dela anular a identidade dela, que a gente vai falar disso sobre... A gente vai falar muito de identidade, a gente tá falando um pouco, mas tem muita mais coisas pra Deus revelar pra nós sobre a nossa identidade. E a gente vai falar desse ponto. Então, minha mãe virou mãe. Quando a minha mãe virou mãe, ela não quis que isso fosse um choque na minha personalidade, porque ela sofria muito com isso. Com não ter o cabelo do jeito que ela sempre quis, dela andar bem arrumada e tudo mais. Então ela fez isso em mim. Eu andava que nem uma Barbie desde pequena. Desde pequena. Não sabe esses penteadinhos que eu faço na Noah de vez em quando? Não é nada comparado ao que minha mãe fazia em mim. Tanto é que toda vez que eu penteio a Noah, eu lembro desse momento com a minha mãe. Mas, então, ela fazia assim. Pra quem entende de cabelo, sabe que o couro cabeludo das cacheadas é bem mais sensível. Eu não sei o porquê, eu nem pesquisei isso pra falar aqui pra vocês, mas eu sei que é o couro cabeludo das mulheres cacheadas. E eu acho que até crespo ainda é mais ainda. O couro cabeludo é bem sensível. E a mãe falava que eu chorava muito pra pentear o cabelo. Então ela começou a alisar o meu cabelo. Eu tinha 5 anos. Ela começou a alisar o meu cabelo. E a minha mãe e meu pai também sempre gostavam de cabelo comprido. Então meu cabelo era muito comprido. Desde pequenininha. Eu tinha muito cabelo. Tem muito cabelo, né? Então ela passou a alisar meu cabelo pra ficar mais fácil de trançar o meu cabelo. Pra não ficar tão dolorido, pra ficar mais fácil de desembaraçar. Ok. Então, eu sempre tive cabelo liso. Sempre. Desde que eu me lembro, meu cabelo é liso. Ok. Eu comecei... Só que eu sempre gostei de cabelo cacheado. Tanto é que quando a minha mãe trançava o meu cabelo, eu pedia... E era dia de lavar e ela soltava, e eu pedia pra ficar o dia todo com o cabelo solto. Eu acho que eu até vou procurar uma foto. Eu acho que minha menor tá com meu irmão. Mas eu vou procurar uma foto pra pôr aqui, pra vocês verem. Eu pedia pra ficar com o cabelo solto. Porque por causa das tranças ficava, né, onduladinho, marcadinho. Então eu pedia pra ficar com o cabelo solto o dia todo. E eu gostava bastante. Então,
Quando eu comecei, então minha identidade estava firmada na minha mãe, no que minha mãe queria pra mim, no que minha mãe queria pra minha vida. Quando eu comecei a namorar com o Silvio, que é o meu marido, eu contei pra ele que eu gostava de cabelo cacheado e expliquei tudo isso pra ele. Ele falou assim, então para, eu acho que eu vou tentar, gente, é que eu tô aprendendo a editar vídeo. Eu vou tentar colocar as fotos pra você da transição. E ele falou assim pra mim, então para de fazer. O para dele de fazer foi tão firme pra mim. Era uma coisa que eu já queria, mas eu precisava de um apoio e eu não tinha da minha mãe. Então eu falei, tá bom. E eu parei. Ok. E eu fiquei grávida da Nua. Meu cabelo, na verdade, o cabelo das mulheres da minha família, só a Nua que não herdou isso. Mas o cabelo das mulheres da minha família cresce muito rápido. Cresce que nem mato. A Ariane, que cuida do meu cabelo, sabe disso. Fiquei grávida da Nua. Como eu comecei a transição, e um tempinho depois eu fiquei grávida de novo, eu falei, nossa, que plenitude a transição, que meu cabelo cresce que nem mato. Eu cortei meu cabelo aqui, eu tava grávida de 3 meses da Noa. A Noa nasceu, o meu cabelo estava na bunda, pra vocês terem noção de como meu cabelo cresce muito rápido. Eu falei, nossa, que plenitude fazer a transição grávida, meu cabelo vai voltar inteirinho. Mas como eu falei pra vocês, o meu estado de espírito na gravidez não foi muito bom, porque eu tinha que ser tratada muito rápido pra chegada da Noa. Eu tinha que ser tratada de muitos medos, de muitas coisas rápido pra chegada da Noa. E a partir daquele momento, minha mãe já não exercia tanto poder sobre mim, apesar de ainda exercer muito poder sobre mim. Ela ainda não exercia tanto, porque daí quem exercia era o Silvio. Por quê? Porque eu não tinha uma identidade formada do que eu queria. Então, minha mãe queria meu cabelo liso, meu marido queria transição. Então, entendeu? Beleza. Partimos pra transição, cabelo imenso. E daí eu não conseguia cuidar, porque eu cuidava da minha mãe, que ela fazia rádio, químio, tinha os exames e eu tinha uma recém-nascida. Na gravidez da Noa eu fiz trança. Amei trança, amei. Queria pôr de novo. Só que demora muito, gente. Eu demorei 11 horas pra pôr. Tá certo que quem pôs em mim foi minha amiga Samira. E ela pôs com cuidado, porque eu tava grávida. Então ela deixava eu sentar um pouco, deitar um pouco. Mas demorou 11 horas. É tipo, é muito tempo. E eu não tinha esse tempo durante não tinha esse tempo durante a gravidez. E não tinha esse tempo depois que a Noa nasceu, porque daí eu tinha a Noa fora e tinha minha mãe, então não tinha esse tempo. Então a trança saiu da lista. Ok, vou cortar meu cabelo bem curtinho pra eu aprender, porque realmente eu não sabia nada de cabelo cacheado. Eu assisti muita youtuber, perguntei pra todas as minhas amigas cacheadas o que elas faziam, que produto elas compravam, tudo. E daí eu falei assim, vou cortar bem curtinho, um corte estiloso e tal, pra eu aprender a cuidar. Cortei. Ficou estiloso? Ficou. Aprendi a cuidar. Mas eu tava bem. Só que o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a minha identidade era muito afirmada na minha mãe. Quem mandava no meu cabelo, se eu ia cortar ele curto, se ele ia ficar comprido, se eu ia fazer luzes, se eu ia ficar loira, se eu... Era minha mãe. E eu usava isso também quando eu tava triste, que era como a minha mãe também usava o dela. Quando a gente tava triste, a gente mudava o corte de cabelo. Quando a gente tava triste, a gente mudava a cor do cabelo pra dar uma animada. E não era isso o que deveria ser usado. A gente tinha que descobrir a raiz disso e tratá-la em Deus, né? Ok. Cortei curtinho, adorei. Topperson. Mas eu estava triste porque minha mãe morreu. Então, como é que eu ia lidar com esse conflito da morte da minha mãe? Como é que eu ia resolver as coisas? Se eu não me engano, eu cortei curtinho depois que a minha mãe morreu. E aí? Eu não sabia cuidar de cabelo cacheado e eu não tinha minha mãe mais pra resolver essas questões pra mim. E o Silvio era assim, você quer cortar? Corta. Depois eu não quero reclamação. Você quer pintar? Pinta. Se resolve. Depois eu não quero reclamação. E mesmo assim, toda vez que eu ia cortar ou mudar o cabelo, eu ainda procurava referências de cabelo liso. Não procurava referências de cabelo cacheado.
E também eu não sei qual é o meu cacho, qual é a minha onda. Eu não sei, então eu não procurava referências certas. E ele sempre falava, não acho que essa referência vai ficar igual ao seu cabelo. Não é o seu cabelo. Só que como? Eu não sei. E aí eu fiquei nesse conflito muito grande. De eu não sei. Quem manda em mim é minha mãe. Quem mandava no estilo de roupa que eu usava era minha mãe. Eu andava bem Barbie, bem patricinha. Porque era o jeito que a minha mãe queria que eu andasse. Porque ela tinha todo esse cuidado comigo. Eu entendo isso. Que ela queria coisas que ela não teve nessa relação desse cuidado. Então, e aí? Daí eu falei pra ele, eu quero raspar a cabeça. Ele, você tá louca? Eu não quero choro depois, hein? Quer raspar a cabeça? Raspa, mas eu não quero choro. Acho que eu fiquei 1 mês e pouco falando pra ele que eu queria raspar a cabeça, até mais. E a gente segue um pastor, o pastor Anderson Silva, e a mulher dele raspou a cabeça. Ela virou pra ele e falou que queria raspar. Daí ele falou assim, raspa. E ele falou assim, cheguei em casa, ela tinha raspado a cabeça mesmo. E daí, depois dessa explicação que ele deu lá, o Silvio gosta muito dele, tenta seguir bastante os conselhos dele sobre casamento e tudo mais. E daí ele falou assim pra mim, raspa. Daí eu falei assim, nossa. E ele marcou o barbeiro, que é o barbeiro dele, o Vagnão, que cuida de mim. E ele foi lá, marcou e falou assim, marquei tal horário, sobe lá, eu vou chegar do serviço uns 15 minutos depois, e daí eu fico com a Nonu pra você terminar o corte e tal. E fui. E eu amei. E eu estou assim. E vou ficar assim. Todo mundo que me pergunta fala assim, quando o próximo nascer e tiver 2 anos, que é mais tranquilo, eu tenho tempo pra ir no salão, que eu tenho tempo pra me cuidar, eu deixo ele crescer. Mas, na verdade, eu não sei. Eu não sei se eu quero que ele cresça. Eu não sei se eu quero que ele cresça e eu vou amar as ondas e eu vou super saber cuidar. Eu não sei se a hora que crescer eu vou amar ele e não vou querer alisar. Ou se eu não, eu vou amar tal, mas não é prático pro meu dia a dia e eu vou alisar ele de novo. Então eu vou aprendendo sobre isso, sobre a minha identidade. E eu vou ouvir o que Deus quer que eu faça com o meu cabelo. E por enquanto eu ainda não estou pronta. Então eu vou ficar careca. E o máximo que eu vou fazer é platinar o cabelo. É isso. Então, são essas feridinhas que vão ficando na gente. E a gente também tem que tomar cuidado com as feridinhas, porque nós também estamos criando pessoinhas. Não passar as nossas feridas, porque a minha mãe passou a ferida dela, do não cuidado dela, de roupa, de cabelo, de andar de princesinha, pra mim. E depois que ela morreu, eu sofri muito com essa crise de identidade, porque a minha identidade era firmada no que a minha mãe queria pra mim. E daí eu fui tentar apoiar minha identidade no que o Silvio queria pra mim. E graças a Deus ele é um homem sábio, porque ele não deixou eu apoiar a minha identidade nele. De roupa, de cabelo, de nada. A única coisa que ele exige é vai ficar careca, vai ter que andar maquiada, vai ter que andar montada. Entendeu? Então essas coisinhas a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu acho que a gente tem que afirmar em Deus tudo na nossa vida, nosso casamento, nossa maternidade, nossa identidade. Porque essas feridinhas vão nos quebrando, nos impedem às vezes de muitas coisas, porque a gente não tem isso resolvido na gente. E daí como a gente vai passar pra alguém? Como é que a gente vai cuidar de alguém? Como é que a gente vai cumprir o nosso propósito? Entendeu? Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, tome posse dessas características que nós aprendemos hoje e coloque ela em prática. Vá, guarde ela no seu coração para não pecar contra Deus e vá. Tem uns versículos aqui que eu marquei que eu vou ler. Tito 2, capítulo 2 ao 3. Ensine as mais velhas a serem moderadas, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como
devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido, seu filho, e a ser prudente, puras, boas donas de casa e obediente ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, né, fica a dica. Nós somos exemplos para a geração mais nova, somos exemplos para as nossas filhas. Então, temos sim que nos portar conforme a palavra de Deus, temos que ter postura de uma mulher de Deus. Porque os nossos filhos não aprendem com o que a gente fala, eles aprendem com o que a gente faz. Então, se nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, nossas filhas vão, bombar. A próxima geração vai explodir. Entendeu? Provérbios 31, do 10 ao 12. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nela ficará e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem, nunca o mal. Então, né? Gente, a gente gera vida, a gente gera tudo, a gente gera o homem, a gente gera a mulher. Então, se nós somos sábias, boas esposas, boas mães, dermos o exemplo, o reino só avança. Que nós somos embaixadores do reino. Sabe assim, quando que nós não estamos no nosso lugar, ok? Nosso lugar é no céu. Então, vamos lá. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do reino. Nós somos reis e rainhas e princesas. O que a gente tem que fazer? Se portar de acordo com o nosso reino, se portar de acordo com onde viemos, para que nós sejamos o exemplo. Quando um embaixador está em outro país, ele mostra o melhor do país dele no outro país. O melhor da educação, o melhor da cultura no outro país. Para quê? Para que vejam que o país dele é bom, para que esteja investimento, para que esteja mais investimento em turismo. E nossa, se aquele embaixador é aquilo, imagina o país dele como é. Então, que nós venhamos representar o reino, que nós venhamos ser embaixadoras, que nós venhamos ensinar nossas filhas, que nós venhamos ensinar a próxima geração a ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Que a nossa identidade venha estar afirmada em Deus. Que nós venhamos descobrir a raiz da amargura, de que quebrou alguma coisinha, que quebrou o id da nossa vida, que quebrou o caráter da nossa vida, que quebrou a perseverança na nossa vida, que nós venhamos descobrir isso e lançar fora essa raiz da nossa vida e que nós venhamos ter essa certeza em Deus, em nome de Jesus. E é isso que fala o vídeo de hoje, que eu não quero deixar longo, apesar que eu tô vendo um tempinho aqui, tá certo que eu vou cortar um pouco de coisa. Então, é isso, meninas. E até o próximo vídeo. Me deixem perguntinhas, dúvidas de alguma coisa que eu falei, que a gente vai gravar daí um vidinho de resposta do que vocês me perguntarem, de coisas que vocês ficaram na dúvida, ou de coisas que vocês acharam legal, querem ressaltar, ok? Então, fiquem com Deus, que nós venhamos ser cada vez mais mulheres segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!